enfim, todo mundo que está vendo a gente aí. Hoje nós recebemos aqui o candidato do Partido Socialista Brasileiro. Ele é economista e recentemente formado em Direito. Começou sua carreira política em 1988 como vereador. Já atuou como prefeito de Manaus de 2005 a 2008. E este ano participa das eleições para prefeito novamente. Nós vamos conversar com o candidato Serafim Fernandes Correia. Boa noite, candidato. Boa noite, alegria de estar aqui com você e à disposição para que a gente possa interagir com os amigos que estão nos seguindo pela internet. Lembrando que você pode participar via Twitter ou via Facebook. Aqui já tem algumas pessoas mandando perguntas. E antes mesmo da gente entrar no ar, já tinham algumas perguntas. Então, vamos lá. O senhor está preparado? Claro, sem nenhum problema, Cíntia. Olha, eu vi as perguntas antes de vir para cá, antes da gente estar no ar, e eu vou priorizar o que eu vi ser mais citado. E o que eu vi foi a questão do transporte público, e só que eu acho que quando a gente fala de transporte público, a gente não pode desassociar isso de mobilidade urbana, né? Porque não adianta ter o transporte coletivo de qualidade e não ter rua, não ter um trânsito que flua. Sim. Então, qual é o seu projeto sobre essa questão? Veja, a questão é exatamente essa, é mobilidade urbana. E aí você tem que ter, claro, a situação de Manaus. Manaus é uma cidade que explodiu, ela tinha 40 anos atrás 250, 300 mil habitantes, e hoje ela tem 2 milhões de habitantes. Manaus cresceu aos solavancos. Manaus era uma cidade que acabava no Boulevard Amazonas, mas deu um salto para Coabã do Parque 10, para Coabã do Japim, para a grande invasão da Compensa, e depois deu um salto maior ainda para a Cidade Nova, e depois um outro salto rumo ao Santa Etelvina. Ou seja, Manaus foi uma cidade que cresceu horizontalmente, e por conta disso, ela, aqui ninguém está jogando pedras para o passado, mas constatando uma realidade. Nós não fizemos, quando eu falo nós manauaras, até em homenagem ao site Manauara, nós não fizemos vias, nós não cuidamos de um plano diretor, de um plano viário. E o resultado disso é que, com o crescimento do número de veículos em Manaus, o trânsito estrangulou. Aí vem a pergunta, o que fazer? O que fazer é que nós temos que dar uma solução de mobilidade, portanto, novas vias em primeiro lugar. Nos últimos 10 anos, a última nova via que se fez em Manaus, via de integração, via que melhora o trânsito, foi a Maceió, que foi feita na minha administração. Antes disso e depois disso, no espaço de 10 anos, não foi feita nenhuma outra via pela prefeitura que integrasse como integrou a Maceió. Mas é muito pouco, precisa fazer mais. Temos questões de mobilidade que podem ser resolvidas com pequenas obras, o alargamento de uma pista, a mudança de um sinal, a desapropriação de um canto de rua para mudar a curva, que ao invés de ser 90 graus passe a ser 45 graus. O fato é que Manaus agora vive aquela fase das cirurgias urbanas. Vamos ter que alargar ruas, vamos ter que desapropriar, vamos ter que dar condições de mobilidade aos 600 mil veículos que hoje ocupam as ruas de Manaus. Ok. Outra coisa que estão perguntando muito é sobre qual vai ser a função do Marcelo Serafim, seu filho. Nenhuma. Na gestão. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Está no nosso programa de governo que nenhum parente ou amigo do prefeito, do vice-prefeito ou dos secretários vai trabalhar na administração. Portanto, Marcelo Serafim é candidato a vereador, ele está correndo atrás dos seus votos e disputa em igualdade de condições com outros 700 candidatos. Na administração, nem ele, nem qualquer outro parente, por mais qualificado que seja, e ele é qualificado, vai integrar a administração municipal. Uhum.
água. A água também foi muito citado lá. Na sua gestão de 2005 a 2008, o que foi feito, o que pode continuar sendo feito? Ah, sim, olha só, a água é a grande bandeira, foi a grande bandeira da minha primeira administração. E em 2004 também foi motivo de campanha, também foi bem pautada, né? Sim, olha só. E esse ano volta. Volta, exatamente. Vamos lá, vamos explicar para que os nossos, como digo, ouvintes, telespectadores, internautas, pronto, explicar todo o contexto. A distribuição de água em Manaus é a atribuição do município. Em 2000 foi feita uma licitação, essa licitação foi ganha por uma empresa francesa que passou a operar o serviço. Mas aconteceram muitos desencontros nesse contrato, porque, obviamente, os dados que basearam o contrato não correspondiam à realidade. Para que vocês tenham uma ideia, segundo o contrato, 91% dos domicílios da cidade de Manaus tinham água em 2000, o que não era verdade. A verdade é que apenas 72% dos domicílios tinham água. Isso gerou um impasse e em 2006, quando se fez a primeira avaliação do cumprimento de metas, verificou-se que a concessionária não havia cumprido as metas. Ela dizia em seu favor o seguinte: olha, eu não cumpri as metas porque o ponto de partida das metas estava errado. Não era 91%, era 72%. Era para ter 95% em 2006 e eles tinham 83%. Aí diz, olha, de 72 para 83, eu cresci 11 pontos percentuais, muito mais do que os 4 pontos percentuais que era exigido pelo contrato. Bem, mas aí nós tínhamos 4 caminhos. Era a intervenção, que não ia colocar um litro de água na casa de ninguém. Era a repactuação, que era repactuar metas, repactuar investimentos. As outras 2 alternativas envolviam uma despesa de 500 milhões de reais para a prefeitura e que não resultaria em uma gota de água na casa de ninguém, que era desapropriação da empresa ou então a decretação da caducidade. Nós optamos pela repactuação. E a repactuação foi a melhor coisa feita no sistema de abastecimento de água. Isso significou 2 metros cúbicos por segundo a mais de água, 55 milhões de litros de água em novos reservatórios, 38 quilômetros de adutora, 700 quilômetros de rede. E o resultado disso tudo, foram 80 mil novas ligações, considerando que cada residência tem no mínimo 5 pessoas, nós estamos falando aí da inclusão de 400 mil pessoas no sistema de abastecimento de água de Manaus. Mas aí vem o problema. Onde passaram esses 700 quilômetros de rede, nós temos 40 mil domicílios que as pessoas não conseguiram ligar água. E não ligaram a água exatamente porque não tem R$250 para fazer essa ligação. Por essa razão, está no nosso programa de governo que a prefeitura vai pagar os R$250 dessas 40 mil famílias que podem ligar e que não ligaram porque não tem R$250. Esse é um dos pontos do nosso programa de governo. Quero dizer que o critério para que a prefeitura pague é que essa família seja carente, portanto, que ela esteja incluída no Bolsa Família Municipal. Essas famílias não vão pagar esses R$250, mas alguém paga, a classe média? Não, quem vai pagar é a prefeitura. Isso vai custar 10 milhões de reais e isso é muito menos do que o valor que a prefeitura tem que gastar por conta dessas pessoas não estarem ligadas na rede. Entendi. Quais são os principais desafios de Manaus? O principal desafio de Manaus é o conjunto da obra. Porque Manaus tem problemas de todas as ordens do ponto de vista urbano.
a começar pela mobilidade urbana, pela questão do saneamento, coleta de lixo, destino final do lixo, drenagem, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, esses dois eixos, mobilidade urbana de um lado e saneamento básico de outro, são agonias, são agendas do século XX, quando nós já estamos no século XXI. E quais são os seus planos para a questão da educação? Porque ela é tida aqui como muito fraca, como um desempenho muito fraco, sendo que a educação é a base de toda a evolução. Muito Segundo bem. o Isael Fernando aqui que mandou pra gente. Olha só, realmente a educação em Manaus ela tem dificuldades. Agora vamos colocar todas elas. O município tem a terceira maior rede de ensino infantil e fundamental do Brasil. Só perde para São Paulo, que é a primeira, e Rio de Janeiro, que é a segunda. Manaus é a terceira. Precisamos melhorar a condição de trabalho do professor, precisamos construir novas escolas, precisamos dar aos alunos melhor condição de aprendizado. E aí, a grande novidade da nossa proposta: um computador por aluno. Esse é um programa vitorioso do governo de Pernambuco, onde cada um dos alunos do ensino médio de Pernambuco, são 170 mil, vai receber um computador. Nós vamos fazer o mesmo em Manaus, até porque esses computadores, que custam R$ 629, são fabricados aqui, no nosso polo industrial. Então, ao final de 4 anos, todos os alunos do ensino fundamental ganharão esse livro digital, que vai ser o computador, que vai lhes permitir acesso às bibliotecas, a publicações. Ele virá embarcado com uma série de programas que vai permitir o aluno ter um salto de qualidade e, com certeza, melhorar a absorção daquilo que é transmitido pelos professores. Dentro da educação também, é preciso melhorar a situação dos professores. Questão salarial do professor de ensino fundamental precisa ser revista, precisa ser melhorada, e isso nós vamos fazer. A Anaíse dos Santos está perguntando o que você fará por nós estudantes na questão da meia passagem. Ah, sim. Bem, quando eu fui prefeito, o estudante pagava meia passagem na catraca. Hoje ele tem que entrar numa fila infame. Isso vai acabar. A fila vai acabar, porque o estudante vai voltar a pagar a meia passagem na catraca. Eu acho que essa é a notícia que os estudantes estavam esperando e que eu lhe dou em primeira mão. Domingueira volta? Domingueira volta. A Domingueira foi uma conquista da cidade de Manaus. Esse item é o que mais as pessoas se lembram da minha administração. Quando pergunta na pesquisa, o que é que você lembra da administração do Serafim? Primeira coisa é a Domingueira. A segunda é a integração temporal. O estudante lembra de pagar a meia passagem na catraca. O idoso lembra do remédio de graça no programa Remédio Fácil. E as comunidades mais afastadas da Zona Leste e Zona Norte lembram do abastecimento de água. Então são todas elas coisas boas que vão voltar. O senhor viu muita coisa da sua gestão ser extinguida nessa, não? Sim, exatamente. Eu lamento que o atual prefeito tenha extinto coisas boas como integração temporal, como Domingueira, como pagar diretamente na catraca. Eu farei diferente. Eu não vou extinguir nada de bom que ele tenha feito. Então fica mantido leite do meu filho, bolsa universitária, Bolsa Família Municipal e outros programas que são positivos e que devem ser mantidos em favor da população. Agora a questão aqui é saúde. O senhor tem o projeto Mãe Manauara, é isso? Exatamente. Mãe Manauara, nos mesmos moldes da Mãe Curitibana. Nós vamos desapropriar o prédio da Santa Casa de Misericórdia e lá vai ser a referência da Mãe Manauara, do programa Mãe Manauara. Lá vai ser a casa da Mãe Manauara.
uma grande maternidade e também um grande centro de atendimento das mães. A mulher engravidou, ela chegou no sistema de saúde do município, ela será encaminhada para a casa da mãe Manauara. E lá ela vai fazer os 7 exames de pré-natal, ela vai ter toda a assistência, vai fazer os exames que forem necessários, a ultrassonografia e vai saber exatamente onde é que ela vai ganhar o seu filho. Aqui estão perguntando sobre o centro de Manaus. Qual o seu projeto precisa? O centro de Manaus precisa e vai ser resgatado. É o Jonas que está perguntando. Muito bem, Jonas. Eu vou te explicar de que forma nós vamos resgatar. Isso tem que passar por um grande acordo. Ninguém supera as dificuldades existentes no centro da cidade de Manaus hoje de forma unilateral, ou seja, não basta a mão do prefeito para com uma canetada resolver aquela questão. Tem que ter um diálogo com os comerciantes informais, com os proprietários, com a sociedade como um todo, para que você possa resgatar o centro. Isso começa com a isenção de tributos municipais para todos aqueles proprietários que transformem os seus imóveis em estacionamento, que é um problema, e em galerias que possam receber os comerciantes informais, que são os nossos queridos camelôs. Então, a partir daí, você vai criar a condição de ter o espaço, e aí sem colocar dinheiro público. O dinheiro público será abrir mão exatamente dos tributos municipais, mas, paralelamente a isso, uma intensa negociação com os camelôs para ver em que condições eles farão essa migração das calçadas para estabelecimentos comerciais, tipo galeria, e tem um bom exemplo na rua Marcílio Dias, onde um proprietário transformou o seu imóvel em 60 lojas. E ali ele está abrigando 60 comerciantes informais que hoje são microempresários. Quais os projetos para melhorar o trânsito da cidade, isso já foi falado. E o que os agentes de trânsito podem esperar com a sua gestão? Valorização ou fim dessa classe? Quem está perguntando é o Luiz Filho. Valorização, porque o agente de trânsito é fundamental para melhorar o trânsito da cidade. Ele é quem está no meio da rua, no sol ou na chuva, tentando fazer fluir o trânsito. E, lamentavelmente, essa atividade, porque chega um momento que esse marronzinho ele tem que reprimir o motorista que está errado. E nessa hora ele é alvo assim de uma certa revolta. Eu quero fazer um apelo à população para que entenda o trabalho do marronzinho como algo fundamental para melhorar o trânsito da cidade de Manaus. E nesse sentido, eu peço que ele seja prestigiado e garanto a ele que na nossa administração ele será tratado dessa maneira, ou seja, ele será prestigiado. E aqui o Alan Ferreira pergunta, as questões do lixo e as questões ambientais que estão um caos atualmente, comente um pouco, por favor. Muito bem, a coleta de lixo está muito a desejar em Manaus. Quero dizer que quando eu assumi da outra vez, Manaus estava coberta de lixo. Era 1º de janeiro e o lixo do Natal não havia sido recolhido. E nós conseguimos colocar ordem na cidade. A limpeza pública na nossa época era muito melhor do que é hoje. E ela tem que ser muito melhor do que era antes. E isso vai ser pela dedicação, pela atenção, porque coleta de lixo, limpeza pública é, em primeiro lugar, uma questão de saúde pública. E como tal deve ser encarado. Isael Fernando pergunta, sobre a questão da sustentabilidade, eu sou um ciclista e já passei por maus bocados, mas nas ruas de Manaus, existe algum projeto em relação a isso? Mas aí eu quero emendar, porque não é só o ciclista que não tem lugar, ninguém tem lugar, não é só o deficiente também que não tem lugar, pedestre ele não anda em Manaus, não existe calçada. É verdade, e exatamente por isso nós temos que entender a mobilidade urbana de modo geral.
No nosso programa de governo, nós tratamos de um plano diretor de calçadas, de um plano diretor de ciclovias. E nós temos que começar a inverter esse processo. Não dá para estalar o dedo e a partir de amanhã ter calçada à vontade. Não. A reconquista das calçadas vai ser um processo que vai se dar lenta e progressivamente. Não dá para ser instantâneo, mas tem que começar. E começando não pode parar. Para muitas ações da prefeitura, ela vai ter que se unir, vai ter que ter o apoio financeiro do governo, do apoio financeiro do Estado e da União. Nacional, exatamente, da União. Isso é necessário, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, como é que você pensa em fazer esse relacionamento com esses dois governos? Nós temos à frente do país a presidente Dilma Rousseff e à frente do governo do Estado o governador Omar Aziz. Tenho a melhor relação com os dois, somos aliados políticos da presidente Dilma, não somos aliados políticos do governador, mas temos por ele respeito da mesma forma que ele nos respeita. Portanto, não teremos dificuldades institucionais nessa relação. A dificuldade qual é? É que também a União e também o governo do Estado têm limitações de recursos. Para isso é preciso você ter projeto, é preciso você defender esse projeto e é lento e demorado a conquista desse espaço por novos recursos. Na administração anterior, nós levamos praticamente 3 anos para conseguir aprovar os projetos, que foram aprovados em 2008. O resultado disso é que nós deixamos cerca de 500 milhões de reais devidamente contratados e que foram usados pela administração seguinte. O que vejo hoje no site do Tesouro Nacional é que não existem pleitos da Prefeitura de Manaus em andamento. Isso é muito ruim, porque a partir de 1º de janeiro, seja quem for o prefeito de Manaus, ele vai ter que dar início a essa busca por convênios e por recursos, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Ainda nessa questão e pensando muito no futuro e supondo algumas coisas, o blog do Sarapa surgiu para responder algumas acusações que estavam sendo feitas pela gestão atual. Eu imagino que isso não exista existe um arranhão aí entre o Serafim Correia, o PSB e o PSD. Então, se por acaso o Amazonino viesse a ser governador, já que segundo o senhor mesmo ele tem mania de governador, como é que se daria essa relação, já que é necessário o apoio financeiro do... Olha só, é uma relação institucional. E a leitura que tenho é que nós ainda não decidimos sequer a eleição de prefeito, quanto mais a de governador. Eu sei, isso vai... Não, veja, eu já vou chegar lá. Mas, se isso vier a acontecer, ele que foi prefeito, ele que reconhece que teve dificuldades porque não foi apoiado pelo governo do Estado, ele não terá condições morais de negar essa parceria à Prefeitura Municipal de Manaus. Acho até que ele vai se redimir dos seus erros no passado quando ele não fez essa parceria. Vamos ver o que a gente tem no Istrian, Guivi Istrian. Parque Lagoa do Japim, vai finalmente ter recomeço das obras? Isael Fernando, ele mora no Japim. Sim, olha só, o Parque Lagoa do Japim é um oásis no meio de uma área urbana. Nós fizemos a primeira etapa, entregamos a primeira etapa. Lamentavelmente, a atual administração abandonou o parque e não fez a segunda etapa. Nós vamos concluir, vamos deixar aquilo bonitinho, redondinho, para que o povo do Japim possa usufruir de um parque de primeiro mundo, como é o projeto daquele parque. Ok. Isso aqui é uma pergunta mandada pelo Júlio Espírito Santo. Ele pergunta: o que o senhor acha sobre os mototaxistas? Ele fala aqui que ele é contra, mas imagina que para o candidato possa ser
ele disse que o senhor é assumidamente contra, não sei se ele pode afirmar isso, né? O que o senhor acha sobre os mototaxistas? Vamos lá. Não é questão de ser contra ou de ser a favor. O presidente Lula regulamentou parcialmente a atividade de mototaxista e transferiu para os prefeitos, cada um dos 5.565 prefeitos, a responsabilidade de, em cada município, estabelecer as regras do município para que o mototaxista possa trafegar. A atual administração não enfrentou o problema. Eu entendo que precisa ser enfrentado, precisa ser discutido, para que nós possamos sair desse impasse. E é essa a minha posição. Vamos discutir, vamos ver o caminho. A partir do momento que a Presidência da República viabilizou a possibilidade da existência da atividade do mototaxista, nós, que somos o poder público municipal, seja em que município for, teremos que sentar e discutir um caminho e uma solução. Agora, confesso que não pode, essa circulação do mototaxista, ela não pode ser ampla, geral e restrita. Ela tem que se dar dentro de regras em benefício da própria segurança do mototaxista e do passageiro que ele vai transportar. Deixa eu corrigir aqui. O Júlio está falando que ele que é contra, ele não falou que o senhor... Tá, ok, tudo bem. Fui eu que errei errado. Não, tudo bem, mas nenhum problema. É porque são muitas coisas para administrar. Exatamente, mas sem problema. Tem mais de uma pessoa aqui perguntando sobre a virada cultural. Virada Cultural foi uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, lá com o prefeito Kassab, e que foi copiada para Manaus. Eu entendo que não tem nenhuma dificuldade em você copiar aquilo que é positivo. Agora vejo que a maneira como foi feita a virada cultural aqui em Manaus ficou a desejar. Primeiro foi executada através de ONGs que a gente nem sabe de onde saíram. Depois o nível de organização ficou muito a desejar. E nesse sentido, saibam que a virada cultural será mantida, agora com uma organização melhor, de forma transparente, de tal maneira que todos possam ter aquele momento de lazer, de desligar um pouco da faina do dia a dia. É que aqui tem algumas perguntas falando do camelô, do centro, as pessoas são muito preocupadas com o centro, mas o senhor já respondeu essas questões. Vanessa Karim me pergunta, gostaria de saber se caso o senhor seja eleito, se tem algum projeto para mercados e feiras de Manaus. Veja, nós temos aí, o principal símbolo de Manaus nessa área é o mercado municipal. E isso é algo que me deixa profundamente preocupado. Eu vou explicar por quê. O dinheiro para fazer esse restauro está na conta da prefeitura desde 2000. Quando eu cheguei na prefeitura em 2005, não tinha sido possível aprovar o projeto no IPHAN. Depois de muita luta, nós aprovamos o projeto. E em 2006, 2007, as obras tiveram início, mas aí houve um embargo do IPHAN. E esse embargo, superado depois de muita negociação, em que o IPHAN agiu, a meu ver, contrário ao próprio patrimônio histórico, já que ele criou caso onde não tinha por que criar caso, mas o fato é que criou, e isso terminou ensejando uma ação do Ministério Público Federal com a determinação da Justiça de paralisar as obras, e o resultado disso é que, quando nós conseguimos superar essa fase, a empresa que tocava a obra havia quebrado. E isso ficou para a próxima administração, que contratou uma nova empresa e 4 anos depois não concluiu ainda a restauração do mercado. Isso se impõe o imediato resgate. Quanto à organização de feiras e mercados nos bairros de Manaus, eu acho que esse é um déficit que nós temos e temos que avançar para dar duas coisas. Primeiro, condições de higiene na comercialização dos produtos. E segundo, dar segurança tanto a quem vai nessas feiras,
quanto àqueles que trabalham nessas feiras. Então, esses dois eixos, segurança e saúde, vão nortear a nossa atividade na questão das feiras e mercados. Daqui a pouco a gente chega em 9 horas. A gente pode ir até 9h30 para Pode, sem nenhum problema. Eu não tenho dificuldade. Aliás, eu estou em casa. Sinta-se em casa, por favor. Eleandro pergunta, com relação ao IPTU, ele sofrerá algum reajuste? Veja, questão do IPTU, que foi uma questão polêmica, me parece que agora ficou equacionada, né? E o atual prefeito propôs um aumento, esse aumento foi aprovado pela Câmara, não sofreu nenhuma contestação judicial e nós vamos cumprir a regra, nós vamos cumprir a lei sem que seja de nossa parte, sem que exista de nossa parte qualquer dificuldade para rever aquelas situações em que o aumento tenha sido absurdo. Alfremon pergunta, no bairro de São Raimundo, o atual prefeito tirou todas as casinhas de saúde. O senhor irá voltar com elas? Olha só, a casinha da saúde, nós demos dignidade a todas elas e elas prestavam um bom serviço. Lamentavelmente, o atual prefeito desmontou um sistema de saúde que funcionava bem. A nossa ideia é restaurar aquilo que era bom e que foi excluído. Sobre a situação da matriz, o senhor concorda com a intervenção feita pela atual administração? E, caso o senhor seja eleito, quais serão as medidas a serem tomadas para organizar aquela área? Quem manda é o Gerry Araújo. Gerry, foi um absurdo que a atual administração fez. Claro que na hora que o rio encheu, tinha que interromper a circulação dos veículos. Mas agora que o rio baixou, tinha que imediatamente recompor o pavimento para que os veículos circulassem por aquela área. Eu vejo isso com muita preocupação, porque a atual administração está no fim e ela está no fim mesmo. O prefeito não é sequer candidato à reeleição. Ora, se ele não é mais candidato à reeleição, vai caber ao povo escolher quem quer para administrar Manaus. E esse alguém que vai administrar Manaus é que vai dar os rumos. Portanto, a minha posição é de que o terminal da Matriz tem que voltar a funcionar. E eu, sendo eleito, farei as obras necessárias, que são emergenciais, para que ele volte a funcionar. Agora, claro, que aí já dando uma solução para aquela questão da ocupação dos espaços públicos. Isso é algo que, como disse, será enfrentado através do diálogo, resultando num grande acordo para que nós possamos superar esse momento. Quais são as propostas no setor da cultura? Veja... É o João Alexandre que manda. Pois não, João, olha só. O município trabalha basicamente com a cultura popular. Então, a maior festa de todo o Norte e Nordeste de cultura popular é o Boi Manaus. Essa festa andava cambaleante e nós, na prefeitura, resgatamos a festa e demos-lhes a importância que ela tem. A atual administração foi deixando essa festa desmilinguir. E agora, a partir do ano que vem, ela voltará a ocupar o lugar de destaque que ela merece. Paralelamente a isso, todas as festas de cultura popular, todos os espaços de cultura popular serão prestigiados. E uma coisa, resgatar a Orquestra Sinfônica de Manaus, que tocava tão bonito, que fez tão belas apresentações, que, no entanto, foi abandonada, e inclusive todos os seus instrumentos foram roubados e a sua própria sede foi depredada e destruída, que era no antigo Parque 10 de Novembro. Dá tristeza, e eu estive lá ainda esta semana, em ver as condições em que ficou aquele imóvel.
Aqui o Mauan pergunta, o Bolsa Universidade é da sua gestão? Sem dúvida, foi criado numa lei na minha administração e chamava Promute. Não pôde ser implantado em 2008, porque era novidade e você não podia dar nenhum benefício que não existisse anteriormente. Aí a atual administração assumiu, mudou o nome de Promute para Bolsa Universitária, mas o programa é meu e ele vai ser mantido e, dentro do possível, ampliado. Qual que é a novidade do seu programa de gestão? Tem muitas novidades. Eu vou fazer essa apresentação amanhã para a imprensa. Você no não Comfort. vai dar um furo aqui no Não, Manauara? posso dar. Vou dar um furo com relação à saúde, que é o programa Mãe Manauara. Como é que vai funcionar isso? Nos mesmos moldes da Mãe Curitibana. Eu estive em Curitiba, conversei com o prefeito Luciano Dussi, que é do meu partido, que é meu amigo. Foi ele, como secretário de saúde de Curitiba, quem implantou, e nessa condição ele autorizou o setor competente da prefeitura a nos expor como funciona o programa Mãe Manauara. Será na Santa Casa de Misericórdia. E eu tenho autoridade para dizer que vou fazer. Sabe por quê? Porque só 2 prefeitos na história de Manaus construíram maternidade e colocaram para funcionar. O prefeito José Fernandes, nos anos 70, e nós, em 2005, quando inauguramos a maternidade Moura Tapajós, que presta um bom serviço ainda hoje e onde já nasceram milhares de crianças. Aqui tem mais gente perguntando sobre a virada cultural, mas já foi respondido. Depois a gente vai baixar o vídeo no YouTube e aí você pode assistir. Ok, tudo bem, tranquilo. O que o senhor acha sobre a privatização da Ponta Negra? Olha só, eu não concordei com isso. Agora tenho que ter claro que, se foi feito o contrato e se ele não sofreu nenhum questionamento judicial e não houver nenhuma decisão judicial contrária a ele, ele terá que ser respeitado. E nós não queremos entrar nessa da briga pela briga. Nós queremos que as coisas funcionem. E a Ponta Negra é um cartão postal. Se a atual administração não concluir aquela obra, nós vamos concluí-la, porque ela é uma coisa boa para a população da nossa cidade. Mário Bentes manda, candidato, quando prefeito, você implementou uma forte política de combate às ocupações irregulares, o que não foi bem aceito por muitas pessoas. Você pretende continuar com essa política de combate às ocupações? Haverá uma política habitacional para Manaus? Sim, não faz bem a ninguém a ocupação irregular, a chamada invasão. Aquilo desorganiza a cidade e faz com que as pessoas que vão morar na invasão fiquem em piores condições do que estavam antes. Questão de uma política habitacional, isso é algo que tem que ser combinado entre o governo federal, governo estadual e governo municipal. Na nossa administração, nós regularizamos 25 mil lotes que antes eram ocupados de forma irregular e que na nossa administração passaram a ser ocupados de forma regular, com título definitivo e registro em cartório. Manaus foi a primeira cidade brasileira em número de títulos de terra devidamente registrados. Isso faz parte de um programa do presidente Lula, do então ministro Olívio Dutra, um grande brasileiro que foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, e que possibilitou Manaus a dar esse salto em favor de 25 mil famílias. Denise Coelho, ela volta com uma, não é uma pergunta, mas ela fala que precisamos de uma coisa mais fixa que a virada cultural. Praticamente um pedido. Não, mas olha só, a virada cultural será mantida. Agora, respeitando o artista local, eu vi na virada cultural que vários artistas locais até hoje ainda não receberam os seus cachês. Então tem que ter respeito pelas pessoas. E isso eu garanto. E os artistas locais sabem que a prefeitura, na minha época, os respeitou
sejam eles do Boi Manaus, sejam eles dos eventos que a prefeitura fazia. Acho que não tem por que fazer com eles o que a atual administração fez. Paulo Souza, ele pergunta: Manaus tem um problema crônico com ruas esburacadas. Penso que o asfalto produzido aqui é de má qualidade, pois as ruas não podem ver uma água que cria logo buracos. Qual a sua política sobre isso? Olha só, esse é um problema crônico da cidade de Manaus. E por quê? Porque Manaus não tem drenagem. Houve um equívoco na forma de construir calçada em Manaus, ou seja, cimentar a calçada inteiramente. As calçadas de Curitiba, elas têm uma parte de grama e elas são feitas com aquele tijolinho que chama paver, exatamente para permitir a infiltração da água. Com isso, evita que a água vá para o asfalto, porque água e asfalto não dá certo. Então, não havendo drenagem, não havendo a forma de evitar que essa água fique empoçada, ela vai gerar primeiro um pequeno buraco, que daí a alguns dias vira uma grande cratera. Esse é um desafio que está colocado. Manaus também tem uma outra dificuldade, é que as ruas, em sua grande maioria, as nossas 4.000 ruas, apenas foi retirado a cobertura florestal, a cobertura vegetal, e ali, sem um trabalho de subbase e de base, foi lançado o asfalto. O resultado é que, com 600 mil veículos circulando, você termina tendo um prejuízo para o piso que é muito ruim. Como ficará a situação da Águas do Brasil na sua gestão? Já é Águas Ambiental, não é isso? Eu não sei se é Águas do Amazonas, se é Águas do Brasil ou se é Manaus Ambiental. É Manaus Ambiental. Muito bem. O que eu quero cumprir primeiro o lado da prefeitura para depois chegar no lado da concessionária. A prefeitura, na minha época, tinha uma pessoa responsável para cuidar de água. Tinha uma estrutura dentro da prefeitura que cuidava de água, que era comandada pelo engenheiro Sérgio Elias, um grande engenheiro, dedicado, conhecedor do problema. Nós avançamos muito. A partir de 1º de janeiro de 2009, simplesmente, a prefeitura fez de conta que não tinha nada a ver com o problema. E ela tem tudo a ver com o problema, porque ela é o poder concedente. O resultado dessa brincadeira é que hoje você tem coisas que poderiam estar resolvidas e que não estão, seja por culpa da concessionária, seja por culpa da prefeitura. O que eu garanto a todos é que a prefeitura vai cumprir a sua parte, inclusive fiscalizando diariamente a concessionária, restabelecendo aquele link da ouvidoria que tinha um número de telefone para você reclamar exclusivamente sobre as questões de abastecimento de água. O Israel Fernando fez uma sugestão sobre o asfalto. Ele falou que já existem asfaltos melhores e mais bem consistentes do que o atual feito de material de reciclagem. Por que não investir nisso? Não, sem dúvida. Agora, eu quero lembrar, meu caro Fernando, o seguinte, que o problema está na base e subbase. Se a base e subbase não estiver preparada, o asfalto pode ser o melhor do mundo, que o buraco vai surgir. Então nós precisamos... E isso, outro dia, o subsecretário de Obras disse que precisaria de R$1,5 bilhão para fazer o que tem que ser feito em Manaus. Isso é o preço que nós pagamos por Manaus ter crescido de forma desordenada e baseada em invasões e conjuntos habitacionais que não estão integrados ao sistema viário da cidade. Sobre segurança, eu acho que essa a gente já encerra, né? A gente tem mais 10 minutos. Não, vamos ver o que dá para responder. Tudo bem, vamos lá, vamos responder essa questão aí. Queria saber sobre o seu programa, o que tem sobre a segurança. Olha só, nós... primeiro deixar claro que a segurança é a responsabilidade do governo do estado, mas a prefeitura pode ajudar. De que forma? Primeiro, iluminando bem a cidade, e é hora de avançar a iluminação rumo à periferia. Segundo, e isso é importante, é que a prefeitura cuide dos seus espaços, no caso, as suas praças, no caso, os seus parques, no caso, os seus terminais. A presença da Guarda Municipal nesses locais inibe a ação da marginalidade. E isso nós faremos
através da ampliação da Guarda Municipal. Ok. Estou esperando uma pergunta final. A gente já falou dessas coisas que estão sendo perguntadas aqui. Vocês vão poder assistir o vídeo depois que a gente vai baixar. Existe alguma novidade que você não tenha falado no seu programa? Não, olha só, como eu disse, o programa vai ser apresentado amanhã, mas eu posso dar uma novidade de educação. Eu estou insistindo. Certo. Nós temos 180 mil alunos no ensino fundamental da Prefeitura. Ao final de 4 anos, em 2016, portanto, todos os alunos terão o seu computador. Esse computador vai permitir que eles acessem a internet, porque nas escolas haverá um sistema wireless que vai permitir, inclusive, aos vizinhos da escola a também acessar a esse sistema. E com isso, nós vamos fazer a inclusão digital. Essa vai ser uma revolução digital, que a partir da escola você vai incluindo progressivamente os alunos e eles terão uma outra condição de ter acesso à informação. E tendo acesso à informação, ter mais cultura, ter mais instrução, ter mais educação, ter mais preparo para enfrentar os desafios da vida do dia a dia. Essa é uma grande novidade. Serão 180 mil computadores produzidos no Distrito Industrial que vão ser entregues para o aluno. Eu tenho autoridade para fazer isso, porque quem fez o Plugado no Saber, e isso lá em 2005 foi uma novidade, que era um computador para o aluno que fosse o primeiro da sala. Em 4 anos nós distribuímos mais de 2.000 computadores. E agora, com a possibilidade, pela diminuição do preço e pela melhora na arrecadação da Prefeitura, vai ser possível entregar um computador por aluno, dentro de um programa do governo federal que dá isenção total de tributos federais. E com isso, o preço cai para R$ 629. Qual que é o seu projeto voltado para os deficientes? Olha só, nós construímos a escola que atende os deficientes e ela fica aqui na Centro-Sul, né? Que é a escola André Araújo. Essa escola é modelo, é uma referência no Brasil inteiro. A nossa ideia é fazer mais 3 escolas iguais a essa. Uma na Zona Oeste, uma na Zona Norte e uma na Zona Leste. Os deficientes precisam merecer um melhor tratamento na cidade de Manaus. O senhor vê algum modo de manter a harmonia entre o progresso e o meio ambiente? Claro, isso daí nós temos que buscar sempre, sem dogmas, sem exageros. E tenho o maior respeito pelo meio ambiente. Claro que existem situações em que você, por exemplo, para rasgar a Maceió, tinha uma jaqueira no meio da Maceió. Mas para fazer a Maceió, tinha que cortar a jaqueira. Nós cortamos a jaqueira da Maceió, mas em contrapartida nós plantamos milhares de mudas, distribuímos milhares de mudas. Agora, isso que eu quero dizer, você não pode, na necessidade de fazer uma rua, por ter uma jaqueira no meio da rua, você deixar de sacrificar a jaqueira e não fazer a rua. Imaginem se a gente não tem feito a Maceió, como seria o movimento de carros hoje na rua Recife. Você que passa lá todo dia, faça essa reflexão, por favor. Mauan pergunta como fiscalizar os motoristas de ônibus em seus desmandos no trânsito e diz respeito ao usuário, inclusive os deficientes. Com os deficientes e com idosos. No nosso tempo, nós, através da Fundação Dr. Thomas, à época presidida pela doutora Lúcia Ramos, foram ministrados cursos exatamente para que o motorista tratasse melhor o idoso e o deficiente. Foram avanços. Agora existe uma minoria que trata mal. Essa minoria que trata mal tem que ser convencida de que ele deve tratar com respeito, com carinho, todos os passageiros, mas principalmente
os idosos e os deficientes. E nós vamos trabalhar nesse sentido, no sentido da educação em favor dessas pessoas. Até porque amanhã, se eles não morrerem, eles serão idosos. E aí não vai ser legal que um outro motorista trate mal o ex-motorista quando ele for idoso. Quais são as suas propostas para o turismo? E com essa eu encerro, tá? Tem muita gente mandando muita pergunta, mas é porque a gente já está entrando no Olha só, você tem que preparar a cidade para o turismo e teremos o maior evento de turismo de todos os tempos em Manaus, que é a Copa do Mundo. Preparar Manaus para a Copa significa resgatar o centro, significa dar curso de treinamento para taxista, para o garçom, para o vendedor, para o atendente, significa manter a cidade limpa, de tal forma que as pessoas chegando aqui saiam daqui falando bem e não falando mal. É nessa direção que nós vamos caminhar. A gente tem 5 minutos, será que dá para responder mais alguma? Claro, vamos lá, eu estou à disposição. Ok. O Augusto Severo pergunta aqui. O eleitorado manauara é tradicionalmente paternalista. Espera em todas as eleições a aparição de um Salvador, que trará dignidade e cidadania para todos. Como o senhor fará para fugir desse paternalismo e propor um plano gestor que inclua o incentivo à educação, o laicismo de Estado e a manutenção de políticas públicas duradouras? Manda um texto aqui pra gente. Pois não. Veja, eu em 2004 ganhei a eleição sem assumir nenhum compromisso assistencialista, paternalista. Agora, o eleitor tem razão. O que ele quer é o seguinte: o que eu vou ganhar votando neste ou naquele candidato? Agora, o que ele vai ganhar em termos de política pública? Ou seja, quando ele diz assim, bem, o Serafim avançou no programa da água. Se eu votar nele, esse programa da água vai continuar avançando. Então, aí não é paternalismo. Aí ele está fazendo uma opção por quem oferece uma política pública que muda a vida dele. Ele quer saber o que o candidato vai fazer para mudar a vida dele para melhor, para incluí-lo socialmente, para possibilitar a ascensão social dele. E nesse caminho, nós estamos com muita segurança, tanto eu quanto o deputado Marcelo Ramos. E vamos seguir em frente. Ok, candidato, muito obrigada por ter recebido o site Manauara aqui na sua casa, ter respondido as perguntas dos internautas e eu acho que é uma experiência nova, não sei, você já participou de outros... Não, essa é a primeira vez, eu quero lhe cumprimentar, acho que você faz uma coisa que é pioneira na nossa cidade, parabéns por isso e todo sucesso para que você prossiga exercitando a democracia e fazendo o mesmo tempo que você ofereceu a mim, oferecendo aos demais candidatos para que eles possam também interagir com o público internauta. Portanto, parabéns, Cíntia, parabéns ao site Manauara, sucesso e sigam em frente. Eu não posso terminar, a gente tem 2 minutos já que falamos da internet, e para fazer esse programa aqui a gente tem que usar a internet, basicamente isso. Qual que é o projeto para melhorar a internet em Manaus? Olha só, nós temos uma agenda com o governo federal e o primeiro item da agenda é energia elétrica, o segundo item da agenda é banda larga. Essa é uma questão do governo federal via Anatel, e que o prefeito de Manaus tem que exercitar a sua capacidade política de interagir com o governo federal e melhorar essa situação, que hoje, como você disse, é muito ruim. Uhum. E com a internet também as pessoas vão poder participar do seu governo? Sem dúvida. Vai ter total acesso, inclusive tendo um ouvidor ou uma ouvidora que vai receber todas as reclamações e cobrar soluções das demais secretarias. Portanto, a internet é a grande arma da democracia direta, porque diretamente o eleitor, o cidadão, pode acessar o prefeito e dizer para ele o que ele quiser dizer, e o prefeito tomar as providências. Ok, obrigada. Eu que lhe agradeço, Cíntia, sucesso aí, parabéns pelo pioneirismo. Obrigada, gente.
Volta terça que vem com outro candidato. Até lá terça. Valeu. Até lá.